Olá, eu sou editor deste canal. Este canal é um canal que tem um propósito de levar você a melhor informação teológica sem os vícios teológicos das religiões. É um estudo baseado no idioma, na língua e no que está escrito no contexto. Quando nós, hoje, estudamos o hebraico, achamos que estamos falando o mesmo idioma da época de Moisés. Há 3.500 anos, o idioma hebraico era muito diferente do que nós temos hoje. Não podemos esquecer que Moisés, Josué, Arão e os israelitas eram egípcios. E com certeza eles tinham palavras que eles trouxeram para o hebraico do egípcio. E nós vemos um caso muito interessante que eu gostaria que você parasse para pensar. Esquece um pouquinho a denominação que você pertence. Esquece um pouquinho os teólogos que lhe ensinaram e começa a refletir como você mesmo. O profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 8, ele estava ansioso porque ele havia tido muitas visões e ele não estava entendendo. Ele era profeta, Deus deu visões a ele, porém ele não entendia o que havia sido dito. Muitas vezes acontece com a gente. Nós lemos a Bíblia, lemos profecias e não conseguimos compreender. Eu mesmo evito tentar interpretar profecias que ainda não se cumpriram e são profecias não muito bem esclarecidas, para não cair no erro de cometer uma falha como foram os adventistas no século XIX, os mormons e outros pseudo-interpretadores de profecias que interpretaram equivocadamente. E hoje as pessoas acabam ficando descrentes porque essas interpretações que não iriam mudar a sua vida religiosa foram equivocadas. Então Daniel, no capítulo 12, versículo 8, diz assim: Eu ouvi, mas não entendi. Eu disse: Jeová, meu Deus, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, a Daniel não foi dado o direito de entender as profecias que ele recebeu. Olha que coisa incrível. No versículo 10. Muitos serão lavados, embranquecidos e purificados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, pois os sábios compreenderão. Quando a palavra usa aqui sábios, não está dizendo Einstein, está dizendo pessoas que estudam a palavra de Deus, que oram, que jejuam, que buscam um esclarecimento. E nós podemos usar essa explicação de Daniel para a história de Josué, os espias e Raabe. Vamos à leitura. Josué, capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente. Então, em primeiro lugar, nós não sabemos os nomes dos espias. Filmes, novelas têm dado nomes a esses espias. A Bíblia não dá. Dizendo-lhes: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e ali pousaram. Vamos fazer uma análise desse texto. 2 israelitas chegam a uma cidade e vão para um prostíbulo. É um pouco estranho. Quando você chega numa cidade para não chamar a atenção, você procura o quê? Uma hospedaria. Você procura uma taberna para comer, para beber.
Não é estranho que eles iriam para uma casa de prostituição, sendo eles pessoas que tinham sido resgatados do Egito, sendo eles pessoas que tinham recebido a Torá, e a Torá proíbe a prostituição. O que eles iriam fazer numa casa de prostituição? A primeira observação. Então se deu notícias ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui um homem dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aqui o texto é claro. Eles entraram na casa de Raabe. Eles não entraram numa casa de prostíbulo. Muito bem, continuando. Agora nós vamos para o versículo 8. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles sobre o telhado. Ou seja, eles foram para aquela casa, para aquele local, e se acomodaram e foram deitar. E disse-lhes Raabe: sei que Jeová vos deu a terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós, porque temos ouvido que Jeová secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. Continuando a leitura. Agora, versículo 12, presta bem atenção. Agora, pois, jurai-me, e eu vos peço por Jeová. Agora ela já reconhece Jeová como seu Deus. Que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, e que me dareis um sinal seguro. Ou seja, a casa que eles entraram era a casa do pai de Raabe, não era um prostíbulo. E que conservareis a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e tudo que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Jamais um prostíbulo tem pai, mãe, irmãs e irmãos. Era uma casa. Que tipo de casa? A palavra que os tradutores usaram para prostituta, prostíbulo, ele é muito semelhante para taberna, hospedaria. O hebraico não traz vogais, só traz consoantes. Então é nítido que houve aqui um equívoco na tradução. Se você pesquisar, entra no IA e faça essa pesquisa. Você vai encontrar que muitos eruditos também têm esse mesmo pensamento que o nosso. E eu pergunto mais além. Qual o propósito do Deus bendito colocar na linhagem do seu filho, que nasceria dali 1500 anos, uma prostituta, sendo que ele condenava a prostituição? Seria Deus ignorado essa situação? Continuando a leitura, no versículo 22 a 25. Partiram e chegaram ao monte, e ali ficaram por 3 dias, até voltarem e os seus perseguidores terem abandonado. Então os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente Jeová tem dado toda essa terra em nossas mãos, pois todos os moradores da terra estão desmaiando diante de nós. Então nós vemos aqui com clareza, sem dúvidas, que o propósito de espiar a terra foi com sucesso. O propósito que Deus colocou aquela mulher para acomodá-los na sua taberna ou hospedaria, também cumpriu o seu propósito. Não era uma casa comum.
Porque senão eles não teriam ido lá bater na porta para se hospedar. Eles não teriam deitado nos seus quartos para se hospedar. Então esta é a explicação que nós temos sobre esse tema. Porém, muitas pessoas ficam em dúvidas. O que eu gostaria de salientar é o seguinte: não vai alterar a nossa salvação, mas vai nos trazer mais esclarecimento. Reflita, pesquise. Estamos vivendo em épocas que Deus tem revelado a nós muitas coisas. E entre elas, verdades que ficaram ocultas. Deus não muda a sua palavra. Ele condena a prostituição. Agora ele colocaria uma prostituta no caminho dos espias? Colocaria 2 homens íntegros para frequentar um prostíbulo? Eu não acredito. Mas cabe a você avaliar.